Ele não acreditava no fenômeno que as pessoas chamavam de luz no fim do túnel. As raras ocasiões onde, depois de passar por uma experiência de quase morte, as pessoas falam que viram a luz e suaram frio. Ainda assim, ele está no suposto túnel. Mas como ele morreu? A última lembrança foi de estar sozinho em seu quarto, vendo sua cama e sua espada, e olhando a cidade de sua janela. Depois de se deitar, seu corpo ficou pesado, e ele se pergunta se por acaso foi envenenado ou se foi eliminado. Bem seguro, ele se questiona. O vislumbre de sua coroa, de sua espada, aparece. Ele era um rei. Ele pensa que não importa quanto tente entender a sua morte, ele não pode fazer mais nada sobre isso. Não tem escolha a não ser deixar isso de lado, mas é melhor não ter um coral de bebês com asas no fim. Vem da luz mais brilhante, uma voz parabeniza um casal e ela diz que é um garoto saudável. Sua mente se pergunta se acabou de nascer e a imagem embaçada de um casal aparece. A voz masculina pede para que sua esposa segure o bebê um pouco mais alto, pois ele não está vendo. O prota então se pergunta se a luz no fim do túnel passa através de uma mulher, mas deixa pra lá, já que não é tão importante. A mulher diz que ele é lindo e o homem diz que ele tem os cabelos dela. Ele pensa que onde quer que esteja, ele consegue entender o idioma, e isso é muito bom. Sua mãe tem um brilhante e gentil sorriso de amor materno, e não pode parar de pensar o quanto ela é linda e encantadora. Sua mãe olha para seu esposo e diz que o garoto tem os olhos dele. Olhando seu pai, ele tem certeza que esse homem é sério e severo. Seu pai então lhe dá um sorriso e o chama de Art, dizendo ser seu pai, e se ele pode dizer papa. Sua mãe fica indignada e chama a atenção de Ray, porque essa criança acabou de nascer, como ele pode falar? Ray dá uma risadinha sem graça, apoiando a mão atrás da nuca. Vemos então ele, um bebê de olhos azuis no braço de sua mãe. Ele se pergunta onde está. Uma casa grande com telhado de palha é vista, e as semanas foram se passando. Apesar de sua mãe Alice ser gentil e de coração bondoso, ela mantém as rédeas da família. Seu pai, Reynolds, é um homem confiável e carismático, ignorando a sua infantilidade de vez em quando. Enquanto nosso prota estava feliz por nascer em uma família amorosa, sua vida era repleta de dificuldades que ele não desejaria nem para o seu pior inimigo. Pouco controle sobre seus membros e suas necessidades fisiológicas revelavam o quão pequeno ele era. Caminhando com sua mãe no mercado, pensa que foi para um passado arcaico. Passando por alguém que carregava uma espada muito grande, ele olha encantado e se pergunta se é normal pessoas carregarem armas nas ruas assim. Pessoas vendiam elixires nas ruas, o quais ele presumia que os frascos com aparência duvidosa eram vendidos como medicamentos. Alice, sua mãe, diz que ele parece cansado, então já devem voltar para sua casa. O prota está deitado, pensando no que ele observou do novo mundo e ao seu redor, e está confiante do que o espera. Meu pai observa ele deitado e pega o pequeno, levantando ele no alto. Avisa que seu papai chegou e pergunta como está o seu pequeno homem. De repente, seu pai o joga para cima, o assustando, e sua mãe grita de preocupação. Em seguida, ele aparece nauseado por seu corpo ser pequeno e fraco. Meu pai, com ele no colo, ri, e o prota pensa que nunca imaginaria ficar assim, só por ter sido arremessado. Ray levanta novamente seu filho no ar. Ele diz que seu pai fazia isso quando ele era pequeno. Fala para sua esposa que parece que o bebê está se divertindo. Então começa a girar com o bebê. Sua mãe fica nervosa com o homem. E o protinha fica nauseado novamente, até que bate a sua perna na parede. Então ele começa a chorar, e sua mãe põe a mão no ombro de seu pai. Do nada, na cena seguinte, aparece Ray sentado no fundo com vários galos em sua cabeça. Alice acalma seu bebê no colo, dizendo que vai ficar tudo bem. Então ela diz que vai dar um jeito nisso e coloca a mão em cima da perninha dele, da qual sai uma luz. O bebê observa sua mãe o curando. Então, sua mãe segura ele no alto e diz que agora está tudo bem. Ele então olha feliz e pensa que não entende nada desse mundo. Na sua vida anterior, ele era um rei
Ele liderava exércitos e vencia duelos contra os representantes de países do mundo todo. E ainda assim, mesmo com todas as suas conquistas, ele nunca esteve tão orgulhoso como agora. Finalmente, ele pode engatinhar. Ele está determinado a conseguir o que quer, enquanto sua mãe e seu pai ficam apreensivos. Sua mãe pede para que seu pai não deixe ele bater a cabeça na quina do armário. Enquanto o seu pai concorda, ele pede para ela bloquear o caminho dele até a estante. Mas nenhum deles se preocupa com o espelho. Então ele bate a cabeça no espelho e cai sentado, se olhando. Eles acham muito fofo seu filho estar se admirando no espelho. Ele pensa que já fazem meses e ainda não está acostumado com seu nome. Como um antigo rei, Art é muito fofo para ele. Mas olhando para ele pelo espelho, ele tem que admitir que é absolutamente muito adorável. Então dá uma leve risadinha e pede para que as garotas se preparem, pois ele vai fazer seus corações se partirem. Enquanto ele se admira, sua mãe e seu pai dão risada. A mãe então o coloca para dormir e fala para ele ter bons sonhos. Ele abre os seus olhos de seu fingimento e decide iniciar a missão. Se senta em seu berço e joga sua coberta para fora. Se esforça para sair de lá de dentro e cai em cima da coberta. Pensa que agora sua mãe acha que ele caiu no sono. Então ele tem aproximadamente 1 hora até que ela volte para ver como que ele está. Ele então engatinha, vendo a sua mãe lavando a louça na cozinha. Localiza o local para onde tem que ir e aumenta a sua velocidade para chegar mais rápido. Dá uma bisbilhotada e entra pela porta. Vemos então a biblioteca e ele todo feliz que conseguiu fazer sua missão ser um sucesso. Desde que ele descobriu aquele lugar, todas as noites ele vem se esgueirando até ali para aprender mais sobre esse mundo. Dicatim, o continente em que ele nasceu, é composto por 3 grandes reinos. Elenoir, o reino élfico nas profundezas da floresta, Garve, o vasto reino subterrâneo e lar dos anões, e Sapin, o reino humano, e facilmente a região com maior população. Tanto esse mundo quanto seu mundo anterior compartilham do sistema de monarquia, mas o direito de governo neste país não é conquistado. Ele descobriu que esse mundo é muito menos desenvolvido e comparado com o que ele vivia. Depois de cair da estante com o livro, ele abre o livro e algo chama sua atenção. Ele pensa que foi ali que ele parou. Em seu mundo, eles possuíam uma força vital chamada Ki, usada pelos praticantes para fortalecer os corpos e as armas, através de um treinamento rigoroso. No mundo em que ele está atualmente, a força é similar, mas é chamada de mana. Porém, diferente do Ki, que existe somente dentro de uma pessoa, a mana está espalhada por todos os lados. O poder de controlar mana é, em sua maioria, genético. Geralmente, 1 em cada 100 crianças possui essa habilidade. A mana pode ser utilizada de várias formas. As 2 formas mais comuns são fortalecimento e conjuração. Os fortalecedores incorporam o mana em seus corpos, permitindo que eles aprimorem a sua força e agilidade e as capacidades defensivas. Contudo, sua fraqueza é seu limite de alcance. Feiticeiros emitem mana para fora de si, permitindo que manipule seus arredores de acordo com suas vontades. Porém, eles devem usar a mana dos seus arredores para complementar os seus feitiços. Sua mãe Alice é o que eles chamam de desviante, mas especificamente uma emissora. São um tipo raro de mago, capazes de conjurar um tipo único de mana com propriedades de cura. De acordo com o livro, o despertar de um mago ocorre entre o início da puberdade e o fim da adolescência, quando seus núcleos de mana se manifestam. O núcleo de mana é estranhamente similar ao centro de Ki na sua vida anterior. Para formar um centro de Ki, as crianças são ensinadas a meditar para sentir as partículas de manas espalhadas pelos seus corpos e reunir em um único lugar. Então, ele olha as suas mãos e imagina, pensa que está formando um núcleo de energia em sua mão e que está funcionando até que alguém o pega, o despertando. Sua mãe o achou
e fala que aí está o pequeno Art e ele a deixou preocupada. Ela então nota algo e fala para ele que ele está tendo dificuldade para fazer cocô. Como não sabe falar, em pensamento ele diz para sua mãe que está prestes a iniciar a jornada para ser o maior mago do mundo e pede para ela não fazer ele parecer um bebê com prisão de ventre. Então ouvimos um barulhinho e sua mãe diz: "Eu acho que você não está tendo nenhuma dificuldade. É hora de trocar a fralda", deixando ele envergonhado. Isso aconteceu durante a sua concentração. Ele realmente acabou sujando a sua fralda, mas o motivo para a falta de desenvolvimento tecnológico ele descobriu e está ali. É devido à existência mágica. Ele então abre o livro e continua lendo. Sua mãe está sentada em uma cadeira e abre uma espécie de diário. Escrevem que já faz 2 anos e ainda assim, cada dia que passa, parece que ela está aprendendo mais e mais sobre o seu bebê e que chegou à conclusão de que Arthur deve ser o bebê mais fofo que existe. Com seu pequeno cabelo castanho avermelhado e com seus olhos azul celeste que olham para ela de forma quase inteligente. Ela sabe que se ela não se tornar uma mãe confiável e rigorosa, ele vai entrar em apuros futuramente. E não é como se pudesse confiar em um rei. Então, o bebê Art está segurando um graveto. E sua mãe, que estava indo estender as roupas, nota e fica chocada quando vê o seu pai ensinando espada para ele. Ela olha com um olhar de raiva, fazendo os dois se arrepiarem. Ela pegou ele no flagra, tentando ensinar um bebê a lutar. E isso quando ele mal podia engatinhar. Uma coisa que ela notou é que Arthur absolutamente ama ir para a Rua dos Comerciantes, no centro de Archer. Então, ao invés de comprar mantimentos, eles vão para o centro da cidade a cada 2 dias. Ela diz que não está mimando ele, apesar de mostrar várias coisas diferentes. É por motivos educacionais e também para ter comida fresca em casa. Olhando como Arthur cresce rápido, ela imagina como ele será quando crescer. Com o Ray sendo seu pai, ela não tem dúvidas de que ele terá interesse em se tornar um aventureiro, mas não deixa de se preocupar e espera que ele se dê melhor que os jovens tolos que tentam fama como aventureiro. Mas ela queria fazer algo a respeito do hábito dele de se esgueirar até as salas de estudos. Está pensando em mudar o seu berço para lá, porque todas as vezes ela pega ele lá dentro. Mas isso é um assunto para um outro dia. Vemos o Art olhando pela janela e observando o seu pai treinando. Aproximadamente 2 anos se passaram, desde que fez a sua primeira e difícil jornada para as salas de estudos. Ele aprendeu muito desde então, mas está sendo fascinante aprender coisas novas todos os dias. Art vê seu pai pronunciando as palavras indecifráveis e pensa que ele está entoando essas palavras há alguns minutos e está se concentrando ao máximo. Então, uma pedra que estava no chão levita e ele consegue fazer não só uma, mas várias pedras se lançarem para cima, fazendo Art perguntar que tipo de fenômeno mágico ele vai provocar. Seu pai então levanta as pedras do chão muito concentrado na sua energia, se prepara e lança o ataque, não indo muito longe, fazendo ele ficar chocado com o que está acontecendo. O Ray, então, nota que está sendo observado e olha para a janela, vendo o Art, seu filho, olhando. E pergunta para ele se seu pai não é incrível. Art, então, pensa, chocado, 3 minutos de extrema concentração para fazer algo que poderia ser feito com muito menos esforço físico. Ele então sente sua mãe pondo as mãos em seu cabelo e perguntando se ele está assistindo seu pai. E ela fala que ele arruinou o jardim da frente novamente. Seu pai então coloca suas luvas enquanto sua esposa Alice e seu filho Art observam. E Art pensa que descobriu muito cedo que seu pai é um fortalecedor e se pergunta o que ele será quando o seu núcleo de mana despertar. Se preparando novamente, seu pai começa a dar vários socos no ar em treinamento. Depois de observar o seu pai no seu treinamento intensivo, ele decide que não pode ficar ali parado. Mas quando vai descer do banco onde está, vê que é muito alto e toma todo o cuidado. Sua mãe então o pega no colo e diz que seu bebê está precisando de uma soneca. E ele aponta os livros para sua mãe, que diz que agora não. Ele sabe que agora é hora de ele dormir, talvez depois. Ele então pensa que sem chance, empurra o ombro de sua mãe e olha com olhos brilhantes
Por favor, mãe, ele pede. A mãe então fica toda apaixonada com sua fofura e tenta resistir ao impulso, mas acaba concordando e sai murmurando, depois de deixá-lo lendo, que não é uma mãe coruja. Que meninos dessa idade precisam brincar bastante e que fez a sua sala à prova de bebês. Arthur pensa que não é vergonhoso. Um grande guerreiro deve utilizar todo o arsenal de armas que tiver. Sua mãe então o observa lendo os livros. Então um barulho chama a atenção dela e ela diz para a Arte que é melhor o seu pai não ter derrubado uma árvore. Fala para ele que já volta. Arthur, notando que está sozinho, se senta na posição de lótus e se prepara, já que ele acumulou muito conhecimento. E agora ele precisa mostrar o seu progresso, formando um núcleo de mana. Ele passou os últimos 2 anos movendo dezenas de milhares de pequenos fragmentos de mana dentro de seu corpo. E agora ele está os juntando, próximo ao seu plexo solar. Ele entende porque leva até a adolescência para se formar naturalmente, vendo quão lentamente os fragmentos se moviam até o centro do corpo. Ele está muito concentrado e é um trabalho árduo, tanto para o corpo quanto para sua mente. Mas esses 2 anos não foram em vão. Ele está quase lá. Quando a sua mãe chega lá fora, vê que seu marido derrubou realmente uma árvore e começa a dar risada dele. Enquanto o bebê dentro da casa pensa em só mais um fragmento e vai juntando até que uma grande explosão acontece. Sua mãe se assusta. Ray corre para agarrar sua esposa para que ela não sofra com a explosão que acabou de acontecer. Depois da grande explosão, Ray pergunta para Alice se ela está bem. E ela se assusta pensando em Art e diz desesperada que Art ainda está lá dentro e faz o seu pai ter um arrepio e sai correndo atrás de seu filho. Ele começa a empurrar os escombros até encontrar o garoto e se surpreende. Então Alice chega chorando, perguntando a Ray o que aconteceu. Ele fala que só pode estar de brincadeira, já que o garoto ainda não completou 3 anos. E a visão deixa sua mãe assustada. Vemos então Art com muita mana ao seu redor, flutuando no ar, enquanto seus pais observam. Ele pensa, depois de colocar os seus pés no chão, que se sente ótimo e que essa é a sensação de ter um núcleo de mana. Até mesmo as árvores parecem mais verdes. Ele pensa árvores e nota vários escombros no chão. Então ele vê o estrago que causou e se pergunta se foram atacados. Quem ousou destruir a casa de um rei? Tirando o fato que eles terão que reconstruir a casa, muita coisa aconteceu no último ano. Sua mãe está ensinando a ler e a escrever. Também está aprendendo o básico da manipulação de mana e fortalecimento. No início, já que seu corpo é muito pequeno, para duelar, eles faziam apenas exercícios básicos. Não faz muito tempo, seu pai decidiu que ficaria tudo bem se ele praticasse. Então ele começou a praticar com uma espada de madeira que ele lhe deu de aniversário 3 anos. Art nota que tem alguém chegando e seu pai abre a porta com tudo, dizendo que é hora de treinar. Que está com sua espada, chamando para eles ir. Em posição, com a espada no chão, Ray fala para Arthur se lembrar do que ele havia ensinado. Era para ele sincronizar o fluxo de mana com sua respiração, assim como seu coração e pulmão. Seu núcleo é um órgão. Arthur se pergunta chateado se a maioria das crianças de 4 anos consegue entender instruções tão abstratas. Então ele se prepara e ataca o seu pai, dando vários golpes, um atrás do outro, enquanto seu pai se defende de todos eles, dizendo que ele consegue. Arthur pensa que seu pai não vai deixar ele descansar até que ele consiga atingir um golpe. Ele tem pouco tempo, até a hora do jantar. Então ele se prepara com mana e ataca novamente, enquanto seu pai observa, até que a espada na mão de seu pai é quebrada, e seu pai fica assustado. Art então pergunta, depois de ter quebrado a espada do seu pai, se agora ele pode ir para a sala de estudos, o que seu pai concorda. Neste mundo, o poder é medido pela cor do seu núcleo de mana. O núcleo de mana começa completamente preto, devido ao sangue e às outras impurezas misturadas com as partículas de mana, formando o núcleo de mana. O núcleo de mana se torna mais puro conforme as impurezas são filtradas com o passar do tempo. A ordem é preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. Cada estágio é dividido em 3 tons.
escuro, sólido e claro. Quanto mais claro o núcleo de mana for, mais puro ele é e mais poder ele tem. Arthur escuta sua mãe gritando seu nome, dizendo que era a hora do jantar, deixando ele chateado e nervoso. Todos estão à mesa jantando e ele se pergunta se um bebê não pode ter um tempo a sós. Como que ele vai aprender algo? Ray, então, destravando o pescoço, diz à sua esposa que acha que é hora de Arthur ter um mentor apropriado e uma batalha está acontecendo entre Alice e Reynolds. Ela diz que ele tem apenas 4 anos e que ele disse que seria capaz de ensiná-lo. Ele concorda. Ele diz que exatamente e que nunca imaginaria que o seu filho seria um prodígio de manipulação de mana aos 4 anos. Ele diz que está restringindo todo o grande potencial que ele tem. Alice diz que não vai permitir que seu filho deixe sua casa para ir a uma cidade centenas de quilômetros de distância. Ray fala que Shiros não é qualquer cidade e que vai certificar de que seu amigo tome conta de seu filho. Reynolds somente suspira enquanto seus pais discutem o seu destino. Seus pais olham para ele. E Ray diz a Art que ele precisa opinar também, perguntando se ele quer ir para uma grande cidade aprender com um professor de verdade. Arthur pensa que seu pai está tentando deixar a decisão nas suas mãos, mas isso não é pedir muito para alguém que só tem 4 anos, então ele engole e diz que tem como a sua mãe e o seu pai virem junto para conhecer o professor. Ray então olha ansioso para Alice, enquanto Art pensa se disse algo errado ou se sua frase foi muito complexa. Feliz, Reynolds avisa que parece que todos eles estão indo para a cidade de Shiros. E assim, Art ficou espantado em ouvir que seus pais já se prepararam para ir uma jornada de 3 semanas. Estudando, ele acha que viu em algum lugar e sua mãe tira o livro e diz que esse rapazinho tem que ir dormir, porque eles irão partir de manhã cedinho. Art pergunta se é amanhã mesmo e é tão rápido assim. Sua mãe diz que entende ele e também detesta ter que fazer coisas às pressas, mas alguns velhos amigos de sua mãe e de seu pai, os chifres gêmeos, estão indo para Shiros também. Então, eles irão os levar com eles. Nesse exato momento, seu pai está com eles. Alice dá um beijo no topo da cabeça de Arthur. Diz que é melhor ela não pegar ele acordado lendo de novo, já que ele poderá levar alguns livros amanhã para ler durante a viagem. Então fala para ele ir dormir. Ele pensa, pelo que ele lembra, a equipe consistia em 2 conjuradores e 3 fortalecedores. Isso deve ajudar com qualquer problema que eles tiverem ou que eles possam se envolver. Ele finalmente irá sair dessa pacata vila para ver o mundo que está lá fora e o que ele tem a oferecer. Caminhando pela estrada da vila, eles chegam ao ponto onde reencontram os amigos de seu pai. Seu pai abraça uma pessoa e agradece por os levar com eles nessa viagem novamente. Bem, então, apresenta o seu filho ao pessoal, falando para Arthur se apresentar. Arthur então se curva e diz olá a todas. Apresenta dizendo seu nome é Arthur Levin e agradece por eles os acompanharem até Chico. O fortalecedor Adam Quench põe a mão na cabeça de Arthur e diz que esses modos são muito diferenciados e pergunta se essa criança é filha de seu pai realmente. A especialidade de Adam é a especialidade de lança. Então, uma outra garota o pega pelos braços e diz que ele é muito fofo e fala para ele agradecer por se parecer mais com sua mãe, enquanto espreme ele entre seus peitos. Essa pessoa é Angela Rose, conjuradora, e a sua especialidade é a magia do vento. Arthur pensa no que está acontecendo, já que não está conseguindo respirar. Um grandão então o pega em seus braços, falando assim que ela estava machucando. Ele fica aterrorizado. E esse que pegou foi Durden Walker, conjurador, e a sua especialidade é a magia da terra. Durden então coloca ele no chão e o limpa. Ele parece um grande cachorrão, o que faz Arthur sorrir. Então, ele nota outra garota, Jasmine Flams Walter, fortalecedora, e a sua especialidade são adagas duplas. Ela somente o cumprimenta com um aceno de cabeça e continua seguindo do lado da carruagem. Uma das garotas fala para ele não se preocupar,
já que ela só precisa se acostumar com ele. E se apresenta, dizendo que é um prazer em conhecê-lo. E seu nome é Ellen Shard. Ela é também uma fortalecedora, e a sua especialidade é de arquearia mágica. Seu pai, então, diz que agora que todos se apresentaram, eles vão se preparar para partir. E começam carregando as coisas para dentro da carroça. Pergunta então se estão todos prontos. E todos afirmam que sim. Eles dizem então que estão partindo. Então vemos as carroças sendo puxadas por lagartos gigantes. Assim a jornada deles começou. No cair da noite, o grupo enfrenta um grupo de lobos. Depois de pegar algum desses lobos, o grupo monta um acampamento e se reúnem para jantar e conversar. Arthur, entediado, fica em silêncio com a mão no rosto. Ellen pergunta como Arthur está e se está cansado, o que ele concorda com a cabeça. Ela diz que está tudo bem ele ficar assim, já que é a primeira vez viajando dessa forma. E seu pai, Ray, veio se gabando dele a viagem toda, dizendo que ele é um gênio. Se sentando ao lado do Prota, ela pergunta se ele realmente despertou há um ano atrás. Adam somente observava a conversa. Então ele fala para Ray que precisa se exercitar antes de dormir e se Arthur não o podia ajudar. Arthur pensa que ele deve se exercitar sozinho. O Ray diz que tudo bem, mas é para Adam ter cuidado, já que acabaram de sair do fortalecimento básico de mana para o treinamento de combate. Arthur está com a cara de chateado quando Adam o pega por trás pelo colarinho e o leva para um campo aberto. Sendo carregado, Arthur pensa que crianças na idade dele não conseguiriam nem subir 2 lances de escadas, mas ninguém ali acha que ele lutar é fora do comum. Arthur se ajeita enquanto Adam sorri, e o Prota então testa sua espada, se preparando. Adam pergunta se o garoto gênio sabe usar a forma de fortalecimento. Então dá uma leve risadinha e se mostra como um tigre feroz. Arthur, não querendo fazer aquilo, olha para seus pais e tenta mandar uma telepatia para seu pai o tirar dessa bagunça. O que seu pai responde de volta com "você consegue, pegue-o", deixando Arthur chateado. Ele então se concentra e se prepara, se posicionando como o rei que era, segurando a sua espada firmemente, fortalecendo o seu centro de gravidade. O Prota avança para cima de Adam, que sorri e se prepara para se defender. Quando Adam vai se defender, ele repara que Arthur é muito ágil e que por pouco não o acertou. Arthur escorrega, já que o golpe foi muito firme e seu corpo é muito leve. O Prota pensa que seu corpo infantil é ruim. Adam dá ao garoto um leve sorriso, ainda manda em sua espada de madeira. Arthur tenta dar mais um golpe, que faz Adam desviar e atacar Arthur, que se abaixa para defender do ataque. Ele então usa seu corpo pequeno para desequilibrar Adam, e caindo vê o jovem vindo em um ataque frontal direto. Adam então dá um chute tentando atingir Arthur, que desvia. Prota vê Adam vindo para atacar novamente com sua lança e se defende com sua espada, gerando uma energia que o empurra para trás. Arthur então cai de costas no chão, fazendo sua mãe ficar preocupada e ele sentir uma dor absurda. Prota olha enquanto Durden dá um tapa na cabeça de Adam, falando que ele pegou muito pesado com uma criança. Adam fica bravo com Ray, pois ele havia dito que ele não havia ensinado Arthur a lutar. Pergunta que treinamento infernal ele deu para uma criança que agora é um pequeno monstro. Ray fala que não ensinou isto, e Alice, o Curano, pergunta a seu filho se é isso que ele vem estudando. Arthur então tenta se explicar, dizendo que seu pai e o livro têm a ver com o que ele aprendeu. O grupo então olha e se questiona: livros? Tanto faz. Você ainda vai me ensinar algumas dessas técnicas de movimento de agora a pouco, diz Adam. E Jasmine, a garota que fica sempre em silêncio, concorda. Arthur então explica mais ou menos o que ele fez, dizendo que só tem que cruzar sua perna de apoio sobre a outra e disparar mana enquanto você deixa seu corpo quase cair. Então vemos a garota Jasmine caindo de cara no chão. Adam tenta fazer o mesmo e dá de cara com uma árvore. Muitos dias se passaram desde que eles começaram a jornada para a cidade de Shiros. Durante esse tempo, o aniversário de Arthur também passou. Ele até ganhou um presente de aniversário de Jasmine.
treinamento de Ada e Ellen de seu pai continuou com um progresso até que decente, mas para sua surpresa, Jasmine já conseguiu aprender algumas técnicas com sucesso. Ele ainda está surpreso pelo fato de que Jasmine foi capaz de entender tão rápido as suas instruções, especialmente enquanto estava aprendendo passo falso. Depois de tomarem banho na cachoeira, sua mãe o chama para irem e eles continuam sua viagem. Adam fala para Art que ainda se lembra quando seu pai os colocava em todo tipo de problemas. Ellen diz que tem certeza de que Ray não era o único que causava problemas, e não teve nenhuma única vez em que Adam também não os colocou em um lugar difícil. Adam tenta se explicar, dizendo sobre aquilo, falando para ela esquecer, pois era um pequeno roedor. Arthur vê sua mãe meio estranha e pergunta se ela está bem. Ela então responde sorrindo que está um pouco cansada, mas que ficará bem. Ele põe a mão em seu ombro e abre o livro. Então, percebe que não consegue se concentrar porque tem alguém o olhando. Jasmine o observa por uma frestinha de fora da carruagem, pedindo para que ele a ensine mais. Uma parada abrupta da carruagem é sentida, e Alice pergunta o que está acontecendo. Ellen fala que são bandidos, que é para se prepararem para o combate. Angela prepara sua magia de vento para tentar os proteger, enquanto Alice se joga sobre seu filho, protegendo com seu próprio corpo. Várias flechas voam para cima da carruagem, mas Angela consegue repeli-las com a força do vento. Todos estão preparados para lutar, mas Ellen, que estava em cima da carruagem, foi atingida na coxa por uma das flechas. Mas mesmo assim, ela retira a flecha, pula de cima da carruagem e se prepara para revidar o ataque. Alice e Arthur estão dentro da carruagem muito preocupados, pois agora estão completamente cercados. Vários arqueiros estão em cima da montanha, mirando para a carruagem, e alguns homens estão até escondidos em meio à vegetação. Um homem com um colar de ossos e um machado aparece e diz que conseguiu uma boa caça. É para tentar não deixar cicatrizes nas mulheres e nas crianças, e é para os deixar vivos. Afinal, mercadorias danificadas valem menos. Arthur pensa que parece que viveu em uma bolha por muito tempo e que quase se esqueceu que todo mundo tem sua parcela de sujeira, como esse cara. Arthur, com raiva, tira sua faca escondida, o que faz com que sua mãe, preocupada, o abrace, dizendo que está ali para o proteger. Fora da carruagem, o grupo continua tentando se defender. Durden ergue uma parede de terra e flechas voam por cima da parede, em direção a Arthur e sua mãe. Mas Angela as desvia com seu poder de vento. Os ladrões levam várias flechas de Ellen, e Ray, com raiva, ataca cada um deles com muita força. Quando um dos ladrões está prestes a atacá-lo por trás, a flecha de Ellen acerta o bandido, e Ray olha para ela, acenando para ele. Jasmine corta 2 criminosos, e Adam corta mais 3 com sua lança. Os bandidos são numerosos, e um deles quase acerta a Adam, que desvia do bandido, e acerta o chão com tanta força que a terra se quebra em vários pedaços. Adam, então, ataca o bandido perfurando em várias partes de seu corpo. Jasmine atinge 3 ladrões, pulando sobre eles um de cada vez, e deixando o 4º bandido aterrorizado com lágrimas nos olhos ao ver ela eliminar seu companheiro. Atrás do homem aterrorizado tem um cara com um chicote se preparando para atacar, o que ela pensa rápido e se desvia do chicote, jogando o homem que ela havia acabado de eliminar em cima do cara assustado, fazendo com que o chicote cortasse a perna do bandido. Ela então cai no chão, já se preparando para se defender do seu atacante. O homem do chicote fala para ela parar de fugir, já que ele vai treiná-la o suficiente que ela vai implorar para ficar com ele. Jasmine se desvia de todos os ataques de chicote e é atingida no rosto e no pulso, causando um leve corte.
Arthur observa ela lutar e analisa se com esse corpo consegue ajudar Jasmine a se defender. A carruagem então é atingida com um corpo, que vemos ser Ray, e ele está sangrando muito. Alice fica muito preocupada com seu marido, e Arthur olha com raiva para o atacante de seu pai. Ray está tremendo e Arthur pede para que sua mãe cuide de seu pai rápido. Vê que tem algo de errado com sua mãe, pois ela está paralisada. Ela não para de chorar e dizer que não pode curá-lo. Art pergunta o que há de errado com ela. Ray tenta a acalmar, dizendo que está bem, que não está ferido o suficiente para que morra, e pede para que ela faça o que puder. Alice então começa a curá-lo. Ray então explica a Art que depois que a sua mãe começar a usar o feitiço da cura, os bandidos irão atrás dela, e ele deve ser capaz de enfrentar o líder. Mas se ele se preocupar com eles dois, talvez ele não possa vencê-lo rapidamente. Então pede para que ele leve sua mãe pela trilha que vieram e que não pare. Arthur fala que não pode deixar o seu pai e que ele também pode lutar, que seu pai já havia visto ele lutar. Seu pai passa a mão em sua cabeça e pede para Arthur escutar. Ele sabe que ele pode lutar, então está confiando sua mãe a ele, para que a proteja e proteja o bebê que ela está carregando. Arthur então se lembra dos momentos em que sua mãe estava meio estranha e se espanta ao perceber a verdade. May diz que planejava contar em Cheetos. Pondo a mão sobre a mão de seu pai em seu ombro, Arthur promete que irá protegê-la. May então diz para Arthur se preparar para fugir. O líder dos bandidos diz aos seus homens que no meio do grupo há uma curandeira e não é para deixá-la escapar. Ray então se prepara para atacar, enquanto Arthur puxa sua mãe hesitante em deixar seu marido, a chamando para ir embora. Olha para seu pai pedindo em pensamento para ele não morrer. Ada os chama para eles irem rápido e um bandido aparece indo atrás de Arthur e sua mãe. Adam, percebendo, os defende, dizendo para irem, pois irá segurá-lo. Enquanto Arthur corre, vê uma flecha vindo e a defende, segurando o máximo que pode, quebrando a sua espada de madeira e machucando a sua mão. O arqueiro não acredita que um garotinho conseguiu defender a sua flecha. Então uma flecha rapidamente atinge o bandido e Ellen fala para Arthur não parar. Arthur nota que há algo de errado, pois eram para ter 4 magos. Então ele conta onde estão mentalmente e nota que falta um. O líder diz para abandonarem o plano a alguém chamado Damien, fazendo Arthur prestar atenção nesse detalhe. O estrondo é ouvido e Arthur pensa que é uma merda, vendo em cima da montanha alguém formando uma bola gigante de água. Arthur vê que sua mãe não vai conseguir correr e se esquivar do golpe, então toma a decisão a empurrando e pedindo mentalmente desculpas a ela, e tomando todo o ataque, lançando ele muito longe. Ele sabe que mesmo que ele não consiga, ele deve levar o mago junto. Então ele lança sua faca presa a um fio de mana que acerta a perna do mago e se enrola nela. Ele a puxa e torce para que o fio aguente. O mago cai e se segura na ponta da montanha, enquanto Arthur se segura nele pelo fio. Mas a rocha em que o mago segurava se quebra, fazendo com que ele e Arthur caiam. Durden tenta salvar Arthur, fazendo uma mão de terra. O prota machucado sorri enquanto cai, com lágrimas nos olhos, e pensa que todos parecem bem. É uma droga, já que sempre quis ser o irmão mais velho. Se lembra de um momento, quando era rei, em que saiu de seu quarto e os empregados o reverenciaram, dando-lhe bom dia. Ele caminhou até a sala do conselheiro, o deixando assustado. O conselho é onde realmente governam o país, gerenciando sua política e economia. Em um mundo onde tem problemas com baixa taxa de natalidade e recursos limitados, as guerras foram substituídas por duelos e exércitos por reis, e ele era um deles. O conselheiro pergunta se o rei está admirando o seu trabalho e diz que, apesar de ser gratificante ser parte do conselho, não vai mentir que não tem inveja da fama e da glória que os reis recebem na vitória, e pergunta a que deve o prazer de sua inesperada visita. O rei então tira sua medalha do pescoço e a põe em cima da mesa, dizendo que está se aposentando e saindo do salão.
deixando Marlowe, o conselheiro, gritando para ele voltar. Ele levou uma vida inteira para se tornar o mais forte. E para quê? Fama, glória. Ele ainda era um órfão. Quando todos que ele amava foram embora, ele desistiria de tudo o que ele teve naquela vida por uma chance de voltar a Ashbury e ver todos novamente. Olhando para o céu ao entardecer, ele se pergunta onde está. Pergunta como ainda está vivo. E vê que está muito machucado. Olha para o lado e vê o corpo do mago. E vomita ao ver o estado do seu corpo. Ele apaga, mas acorda com uma folha em seu nariz. Então ele tenta se levantar, mesmo que seu corpo doa muito, e pegar a comida e a aljava de água que estava ali do lado. Quando ele consegue, ele come e toma água, tentando descansar mais um pouco, agradecendo pela sua refeição. Arthur se esforça ao máximo para se levantar, e quando consegue, tenta caminhar com muita dificuldade. Seu corpo está tremendo muito. Ele vê sua faca e a pega de volta. E pensa como ele sobreviveu a isso, olhando para o topo da montanha. Quanto tempo será que se passou? Ele se pergunta. Ele pega um galho e se pergunta onde está. Mas não importa, ele tem que seguir em frente. Então começa a caminhar com muita dificuldade com o apoio do galho. Algo o pergunta: você acordou? Uma voz que o chama a atenção. Arthur se esconde atrás de uma árvore com a faca na mão, assustado. Ele pensa que o cadáver está falando com ele e fica assustado. A voz o pergunta como seu corpo está. Ele chega com o graveto pronto para cutucar o cadáver, mas a voz diz para não se preocupar, que o cadáver não vai levantar, se esse é o medo dele, o deixando aliviado. Então ele nota que simplesmente não pode confiar em uma voz desconhecida, não importa o quão suave e digna ela pareça. Ele então pergunta quem é ela, e foi essa voz que o salvou. Um coelhinho pula do mato assustado. A voz responde que sim para a sua segunda pergunta. Quanto à primeira, ele descobrirá assim que ele chegar à sua residência. Arthur diz que ela parece muito confiante que ele vai tentar a encontrar. A voz diz que é o único capaz de levá-lo para casa a partir deste lugar. Arthur pensa em sua casa, em Ray, em Alice e dos chifres gêmeos, e também em seu irmãozinho. Será que eles estão bem? Ele se pergunta. Chegaram a tiros em segurança? Então ele pigarreia e tenta falar com a voz. Senhor, voz, posso te incomodar com as instruções para que você possa me agraciar com sua presença? Ele pergunta. Os pássaros voam ao longe, e a voz fala que ele entende rápido, embora seja um pouco rude se referir a uma dama como senhor. Mas seu sentimento está aí, então sim. Arthur se pergunta como que a voz sabe seu nome, e ela diz que vai o mostrar. Uma luz muito forte sai dos olhos de Arthur. Ele até cai no chão sem entender o que está acontecendo. Então ele vê um lugar, uma pequena montanha no meio da floresta, e vê uma entrada. Ele fica assustado, e a voz fala para ele que recomenda ele ir imediatamente. Vai ser muito mais seguro ele viajar enquanto ainda está claro. Pensa que como a condição do seu corpo melhorou gradualmente, o deixando apenas com algumas dores aqui e ali, ele não pôde deixar de pensar que tipo de magia ela usou para o salvar da queda, e como ela poderia saber que estávamos caindo, e por que ela salvou apenas ele. Ele caminha pela floresta e pensa que quanto mais tentava chegar a uma explicação, mais perguntas apareciam. Ele escuta o barulho do vento e pensa que, por favor, que seja o que ele acha que é. Vendo então um riacho. Então ele tira suas roupas e pula dentro do rio. Ele lava sua roupa. E a voz dá risada, dizendo que ele é agradavelmente despreocupado. Arthur fica envergonhado, mas a voz fala para ele não se preocupar porque não há muito para ver.
Arthur fica chateado, mas pensa que são apenas palavras, que um rei deve permanecer calmo e imperturbável. A voz pede desculpas por assustar ele, e que é para ele não fazer beicinho. Arthur pensa que este corpo é apenas subdesenvolvido, e isso é tudo. Então ele enche o cantil com água e come algumas frutas. Ele pensa que desde que caiu do lado leste da montanha, ele deve estar perto do domínio dos elfos, mas ele não vê nenhum rastro de nevoeiro pelo qual a floresta de Elshir é conhecida. Seu medo é de atravessar as clareiras devido à presença de animais, mas ficou sufocado pelo fato de que apenas pequenos animais pareciam estar presentes ali. Embora ele esteja surpreso que não tenha visto bestas de mana com o quão rico de mana é este lugar. É lamentável que ele não possa ficar e absorver um pouco de mana, mas ele deveria se apressar. Ele lembra do rosto de sua mãe antes de cair e diz que precisa voltar para seus pais. Com sua mãe grávida, o estresse da sua morte em potencial pode prejudicar o bebê dentro dela, se é que eles ainda estão vivos. A voz diz que ficou muito feliz que ele tenha conseguido chegar até lá em segurança. Ele cumprimenta a rocha e diz que é um prazer a conhecer. Por mais interessante que seja, eu não sou um aglomerado de rochas consciente, diz a voz. Você vai me encontrar dentro da fenda. Arthur então olha para dentro da fenda e vê uma luz e diz que entende. Caminhando até lá, ele engole seco e pensa em seu pai e sua mãe, e que em breve ele estará em casa. Caminhando por dentro do túnel, a voz diz para ele ter cuidado onde pisa, mas ele sem querer pisa em uma rocha que faz ele desequilibrar e cair dentro do buraco. Ele mergulha profundamente, mais ou menos uns 2 andares, e cai com seu rosto no chão. Ele levanta, apoiando a mão em seu rosto com dor. Pensa que um aviso de que ele iria cair 2 andares teria sido ótimo. Ele se limpa, então olha e fica com medo de algo. Tropeça, caindo para trás, assustado, pensando o que é aquilo. Então ele vê um tipo de demônio. O monstro fala que finalmente eles se conheceram. Ele é gigante e tem chifres, com olhos vermelhos e uma armadura totalmente preta. Arthur continua com a boca aberta e desnorteado. A monstra diz que insetos vão entrar na sua boca se ele continuar com essa boca aberta desse jeito. Ele então fecha a boca e repara nos olhos vermelhos dela. Ela estende a sua mão. Ele diz que vai demorar um tempinho para o portal dimensional abrir, forte o suficiente para teletransportá-lo para casa. Ele segura em uma das suas garras e se levanta. E ela diz que há plantas especiais ali, capazes de nutrir ele até que o tempo chegue. E ele observa várias plantas ao seu redor. Ele agradece. Caminha observando quais frutas tem naquele lugar. Então ele pega uma fruta e fica triste ao se lembrar da refeição em que dividia com sua família. O monstro então se aproxima dele, o assustando, e diz que a outra fruta é melhor, fazendo com que ele estoure a fruta e fique todo melado. Ele diz que entendeu e consome a fruta junto com o monstrinho. Arthur fala que sabe que disse que ela era uma mulher, mas de alguma maneira, qual que é o melhor nome para a chamar? Ela se apresenta como Sylvia. Arthur então pergunta se pode fazer algumas perguntas. Ela diz para ele ir em frente, embora talvez ela não seja capaz de responder a tudo. O seu medo inicial pela aparência de Sylvia lentamente sumiu, e ele começou a fazer todas as perguntas que estavam em sua cabeça, desde que ele acordou após a queda. Qual era este lugar e por que ela estava ali sozinha? De onde ela veio? Como ela conseguiu aquela ferida? E por que ela o salvou? Ela responde que sua primeira pergunta é fácil. Esse lugar é uma área estreita que reside entre a clareira das bestas e a floresta de Elshir. Ninguém sabe desse lugar, porque ela esteve afastando todos que chegavam perto, embora sejam casos raros. E ele é o primeiro a entrar neste domínio. Ele então diz a ela, meio desconcertado, que ela pode chamar de Arte.
e diz que sua família o chama de Art, é uma abreviação de Arthur. Não é uma grande coisa. Ela responde que muito bem, vai chamá-lo de Art então. Para a segunda pergunta, ela responde que está sozinha porque não tem mais ninguém. Ele a olha, enquanto ela diz que tem muitos inimigos que desejam desesperadamente algo que ela tem, e que acabou ganhando essa ferida em sua última batalha pouco antes de conseguir escapar. E sobre o porquê ela o salvou, talvez ela tenha sido tocada pela sua coragem e sacrifício, ou talvez simplesmente porque ela está muito solitária. Ela mesma não entende o porquê. Ela pede desculpas à Art, mas diz que vai se retirar por agora e que sua ferida dói e tem que estar em boa condição para quando for trabalhar no portal dimensional amanhã. Ele concorda e diz boa noite a Sylvia. Assim que a figura assustadora que vestiu uma armadura negra foi embora, ele não pôde deixar de pensar em quão solitária ela parecia. Ela diz que quase se esqueceu. Severano fala que, em sua visão, ela foi incapaz de alcançar aonde eles foram, mas a sua família e amigos estão seguros. No caso dele não ter certeza. Art pergunta: seguros? Eles estão mesmo seguros? Ele então fica triste, mas feliz que eles estão bem, e agradece a Sylvia. Sylvia e Arthur passaram horas falando sobre todos os tipos de coisa, quando ela não estava preparando o portal, inclusive treinando. Aquelas horas se tornaram dias, e aqueles dias se tornaram semanas, onde gastavam cada momento na companhia um do outro. Embora a Sylvia nunca falasse sobre sua própria vida, ele lentamente começou a entender que tipo de pessoa esse misterioso ser era. Cultivando sua mana, Arthur está sentado em cima de uma pedra. Então ele abre seus olhos e espia. Sylvia era a personificação da frase: não julgue o livro pela capa. Ela sempre estava cuidando de alguma coisa. Ao contrário da impressão que sua aparência traumatizante causava, ela era bondosa e gentil, paciente e amena. Sylvia nota que ele está espiando e pergunta se Art já jantou. Essas frutas são particularmente saborosas e dificilmente crescem em outro lugar, diz ela entregando um cachinho para ele. Ele então pega uma delas e pensa que Sylvia o lembrava de sua mãe, quando era gentil e bondosa, mas sempre o repreendia duramente quando estava errado. Arthur põe a mão em seu rosto e pensa que acabou de lembrar em algo desagradável. Teve uma vez em que expressou seu rancor com relação aos bandidos. Eles mereciam mortes horríveis. Se algum deles saiu dessa vivo, diz ele nervoso, eu vou caçá-los. Mas Sylvia lhe deu um peteleco e fez ele voar com tudo para trás, cair no chão, perguntando o que foi isso. Sylvia diz a ele que possivelmente não está errado em relação a esses bandidos, que merecem a morte. Ela escolheu não salvar o mago que caiu pelo mesmo motivo. Arthur então pergunta por que ela fez isso com ele. Ela responde que, no entanto, deixar o seu coração ser consumido pelo ódio e vingança desse jeito só vai machucar a si mesmo. Ao invés disso, se orgulhe de estar vivo. Continue sempre seguindo em frente. Você vai passar por infortúnios novamente, mas não deixe que a tristeza e o ódio corram sua mente. Aprenda com eles e encare o futuro com um sorriso. Somente assim você realmente será vitorioso. Ela pergunta, passando a mão na testa dele, se o bateu muito forte e se ainda dói, com todo carinho. Ele pensa que ser ensinado sobre moral e vida por uma figura que parecia ser o epítome do mal, por algum estranho motivo o afetou profundamente. Sylvia o chama e ele acorda, assustado. Ela oferece a ele uma fruta e pergunta se tem algo de errado. Arthur disfarça, pondo a mão em sua nuca e dando um leve sorriso, dizendo que está bem. Então ele aceita a fruta de Sylvia e a come. Sylvia, seu ferimento parece estar ficando pior, diz ele. Sylvia diz para ele não se preocupar. Esse ferimento infecciona de tempo em tempo. Ele se questiona se é realmente esse o caso. Ela diz que, além disso, ela vem planejando perguntar algo a ele, porque ele a olha interrogativo. Ela diz que é de seu entendimento que os humanos geralmente despertam por volta dos 12 ou 13 anos de idade. Como que ele formou o seu núcleo de mana, já sendo considerado apto a utilizar mana de forma mais eficiente do que muitos magos completos?
Art então diz todo orgulhoso que seus pais disseram que ele era um gênio. Sylvia então fala que possivelmente ele é capaz de aprender o que ela quer ensinar. Ele pergunta o que seria isso. Ela então se levanta e mostra para ele sua força de mana absurda. Ela diz que é meditar e absorver a mana enquanto está se movimentando. E se ele for bem o bastante enquanto estiver batalhando, ele vai ficar muito forte. Arthur pergunta a Sylvia assustado como que ela está fazendo isso. E ela sorri. Fala que humanos têm uma mentalidade muito linear em relação à mana. Apenas comece com pequenos e impensados movimentos e faça o seu caminho até esse ponto. Arthur olha para suas mãos. Então tenta movimentar a sua mana, mas ela desaparece. Ele diz para Sylvia que é mais fácil falar do que fazer. Sylvia responde que bestas de mana aprendem a fazer isso naturalmente, mas como humanos geralmente despertam muito depois, seus corpos não são capazes de fazer essa espécie de multitarefa. Considerando que esse último fato não se aplica a ele, se ele praticar duro bastante, ele pode ser capaz de conseguir, fazendo com que Arthur dê um leve sorriso. Ele afirma determinado que fará o seu melhor. Sylvia dá a risada dele e diz que ele deveria mesmo. Enquanto ela cria o portal dimensional, Arthur continua treinando, tentando fazer o que ela havia mostrado para ele, até que ele escorrega e cai sentado no chão. Praticar essa habilidade até seu máximo significa essencialmente ser capaz de lutar proeficientemente, enquanto mantém constantemente o fluxo interno de mana. Ele tenta fazer a sua concentração com um pedaço de madeira. Ele já está todo suado, agarrando a madeira firmemente. Ele faz movimentos de ataque e de apunhalar para treinar seu desenvolvimento de mana. Então percebe algo e finalmente conseguiu. Então ele fala para Sylvia que ele conseguiu fazer a tarefa que ela havia dito a ele. A olhando e a encontrando deitada, sangrando no chão. Sylvia estava machucada e Arthur fica assustado e corre para seu lado a chamando. Ele pergunta a Sylvia o que aconteceu, então vê que está pisando em uma poça de sangue e pede para que ela aguente firme tentando a virar, usando toda a sua força e o que havia aprendido. Então finalmente ele consegue virar a monstruosa Sylvia. Ele pergunta por que a ferida dela está piorando tão rápido e vê que o portal dimensional que ela criou é muito grande. Pensa que não pode ser. Ela usou toda a sua energia, por isso Arthur se lembra dos momentos em que Sylvia o alimentou, dos momentos em que riu com ele, do momento em que o assustou, e ele tem boas lembranças dela. Ele então cai de joelho, porque sua ferida está ficando pior porque ela está criando um portal. Ele diz chorando que Sylvia fez tudo isso por ele. Acariciando Arthur tentando consolar, Sylvia diz que está tudo bem. Ele continua chorando e dizendo como pode estar tudo bem quando você está morrendo por minha causa. Ele chorou por mais tempo do que gostaria de admitir, e pela primeira vez chorou como uma criança que ele é por fora. Sylvia, sentada, pergunta se o pequeno já se acalmou. Ele diz que não. Ela afirma que eles não têm mais muito tempo juntos e que odiaria que ele fosse gasto com ele se culpando por causa disso. Ele pensa como ele poderia não se culpar. Você está basicamente se sacrificando para que eu possa encontrar minha família. Ela diz a Arthur que ele está fazendo um favor ao permitir que ela deixe essa caverna abandonada mais cedo. Ele chama por Sylvia. Ela então fala que seu nome realmente não combina com essa forma. Então a armadura de Sylvia começa a se desfazer e a se quebrar, e asas brancas aparecem, formando um belo dragão. Ela pergunta a Arthur se agora ela se parece um pouco mais com uma Sylvia. Arthur então questiona se ela é um dragão. Ela diz que sim, e supõe que seja aquilo que os humanos chamam de dragão. Mas agora que ela está nessa forma, eles têm pouco tempo para a conversa fiada. Ela diz que deve usar sua forma original para terminar o portal, mas agora que o seu disfarce se foi, eles em breve estarão ali. Arthur pergunta quem estará ali, e ela continua criando o portal. Ela diz para Arthur ouvir com cuidado. Tem algumas coisas que ela precisa dizer antes deles se separarem. Ela entrega para ele algo parecido com um ovo. Não era pesado,
Mesmo assim, ele se sentia mal por segurá-lo. Sylvia entrega para ele uma pena e pede para que Arthur embrulhe o ovo nisso, para ocultar a aura. Ele pergunta a Sylvia o que é. Ela pede por favor que ele tenha paciência com ela para mais uma coisa. Encostando seu focinho no peito dele, ele sente uma energia correr por seu corpo. Marcas brilhantes aparecem em sua mão, fazendo com que ele sinta uma dor. Seus olhos brilham, e ela diz que com isso será tudo devidamente explicado na hora certa. Arthur está no chão, tremendo, e pergunta para Sylvia o que está acontecendo com seus olhos e se ela está bem. Ela diz que vai abrir o portal agora. Ela não teve tempo de fazê-lo e o levar direto para sua casa, mas ele deve chegar em algum lugar próximo aos humanos bem rápido. Arthur pergunta se vai acontecer dessa forma, se ele realmente vai ter que deixá-la. As paredes começam a ruir e pedras começam a cair. Arthur quase é pego por elas, mas Sylvia o protege com suas asas. Alguém aparece chamando Lady Sylvia e diz que aconselhou que ela parasse com essa teimosia e se entregasse, que era para ela se render agora. Outro ser com olhos vermelhos e armaduras negras aparece. Ele diz que talvez ele mesmo cure a sua ferida. Arthur, olhando entre as penas de Sylvia, diz que ele se parece com a forma anterior da Sylvia. O monstro continua dizendo que ela já havia causado bastante problema se escondendo. Mas antes que terminasse de dizer, Sylvia para o tempo e diz que tem uma pequena confissão a fazer. Verdade seja dita, ela intencionalmente prolongou o feitiço de teletransporte para que ela pudesse passar mais tempo com ele. Arthur chama o nome de Sylvia e ela diz que não vai pedir que ele a perdoe, mas que tem mais um pedido egoísta. Se ele pode a chamar de vovó só desta vez. Ele a agarra e diz que não, pede para que ela apenas venha com ele. Ellie diz que não sabe o que ela fez, mas tudo está congelado. E agora eles podem sair dali juntos. Os olhos de Sylvia se enchem de lágrimas. E ela diz que ele sabe que ela não pode sair dali. Sylvia tira suas asas da mão de Arthur e dá adeus, o empurrando para dentro do portal. Ele grita para Sylvia não fazer isso. Então a chama de vovó, a deixando surpresa. Ela, muito feliz e aliviada, fecha os seus olhos, mesmo chorando, e agradece a sua criança querida. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram dessa obra, curta e comente para que eu traga mais partes. Se inscreva e compartilhe para não perder as próximas histórias. Tchau!